Esse é o nosso primeiro webinar de 2022. Seja bem-vinda e seja bem-vindo ao nosso webinar Aprimoramento do seu sistema de produtividade pessoal e as grandes novidades que a gente tem para 2022 no nosso sistema Neotrid. Para quem já conhece o sistema, sabe que nós somos uma ferramenta de produtividade com foco em ajudar as pessoas ao quê? Executar mais, melhorando sua qualidade de vida, sem perder o seu equilíbrio. É o sistema ajudando a gente a entender qual que é a nossa capacidade de planejamento, capacidade de execução e como que a gente pode ter aí indicadores para mostrar como usar o tempo melhor. Quando a gente fala de tempo, quais são as ferramentas hoje que você utiliza para fazer a gestão do seu tempo? Se você puder deixar no chat, quais ferramentas hoje você usa, além do Neotrid, para fazer a gestão do seu tempo, da sua produtividade, o controle das suas tarefas, o controle dos seus afazeres, dos seus projetos. Deixa para a gente no chat, participa. É muito importante porque, nesse ano, de todas as leituras que eu me envolvi, eu vou trazer para vocês muitas sacadas, muitas dicas do que eu tenho visto de melhor em relação ao quê? Como a gente pode ter uma gestão de tempo que realmente funciona. E eu queria fazer essa pergunta para vocês também, para quem puder deixar aí no chat. O que significa o tempo para você? Porque às vezes a gente se pega num paradigma que ele não ajuda tanto a gente ao quê? Planejar melhor o nosso tempo. A gente ter uma mente livre, uma mente liberada para focar naquilo que a gente realmente quer. Então, algumas dicas de livros. A Tríade do Tempo, a metodologia de produtividade criada pelo Christian Barbosa, e o Neotrid aplica 100% desse método. Recentemente foi lançado o método Einstein de administração do tempo, do Sérgio Guimarães, que ele é o idealizador da Academia do Tempo. Tem também o livro Quanto Vale o Seu Tempo, do Fábio. São livros que, a partir da leitura, a gente identifica o que tem vindo aí de mais novo em relação ao quê? A gestão de tempo, produtividade e estratégias para a gente cada vez mais maximizar a forma como a gente lidar com as atividades no trabalho e no dia a dia. Existe um método do Carlos Júlio, que foi publicado nesse livro, que é: o que eu não posso deixar de fazer hoje? Essa única pergunta pode fazer toda a diferença para a gente sair da urgência. Porque muitas das vezes a gente lota o dia de muita coisa para fazer e chega no final do dia, a gente não completa tudo. Isso gera insatisfação, isso gera atividades atrasadas para o dia seguinte. Então, é uma pergunta poderosíssima que a gente pode se fazer a qualquer momento para efetivamente ter uma lista de quê? Uma lista de prioridade para o dia que a gente avalia que é possível cumprir. Existe um livro também, quando a gente quer melhorar o nosso sistema de follow-up, que é o Gerente Minuto e Administração do Tempo. É muito interessante, porque às vezes você delega algo para alguém e a pessoa é responsável por essa atividade, mas só que ela te devolve essa atividade, te fazendo às vezes uma pergunta, e você assume essa atividade para depois essa pessoa ficar te cobrando o resultado por aquilo que ela deveria te entregar o resultado. Então, é uma forma de a gente também entender que aquilo que a gente delega, se a gente não tiver a sabedoria para lidar com a forma de ter retorno sobre o resultado, a gente pode estar perdendo tempo e fazendo com que o nosso tempo não consiga ter tempo discricionário para fazer as coisas que a gente efetivamente quer fazer. Então, também é um livro muito interessante pensando sobre a questão da administração do tempo. E, por fim, a arte do tempo. Olha o quanto é importante a gente refletir sobre o tempo. O que realmente é o tempo para a gente? Já vou ler ali no chat o que vocês deixaram, mas esse começo é só para a gente refletir o seguinte: tempo vai fazer a diferença no curto, no médio e longo prazo. O que é o tempo para a gente? O que ele significa pode mudar. Então, de fato, a possibilidade de decidir onde empregar o nosso tempo e das horas de presença no escritório, quando as pessoas conseguem realmente ter uma definição clara de qual o tempo máximo que o escritório deveria tomar no dia dela, ou na semana, no período que ela definiu, a possibilidade de a gente decidir como empregar esse nosso tempo no dia a dia indica que essa pessoa chegou lá. Pessoal, método TRID aplicado ao Neotrid faz toda a diferença. Existem vários outros métodos, mas a gente vai falar então agora de novidades que o sistema tem e novidades que o sistema vai disponibilizar aí nos próximos dias para vocês utilizarem. A primeira novidade é o planejamento novo. Eu já vou mostrar essa tela para vocês. Uma segunda novidade é poder
incluir papel nas tarefas da equipe. Antes a gente não conseguia incluir papel, já vou mostrar também como que isso vai ser possível. Terceiro, meu dia. No livro da Tríade do Tempo, o conceito é meu dia. No Neotríade, a gente tinha aí a home. Então, agora, efetivamente, ela é meu dia, justamente porque tem a tríplice do trabalho, né? A tríplice das atividades, que é a gente poder o quê? Incluir compromisso, tarefa e as nossas anotações, informação e conhecimento. E um Kanban dentro do projeto. Então, deixa eu mostrar para vocês como que tá essas novidades, para poder efetivamente aprimorar cada vez mais o nosso sistema de gestão da produtividade pessoal. Olha como que está ficando, então, o planejamento novo, que agora, no mês de fevereiro, vocês vão ter acesso. No canto esquerdo, o nosso gráfico de papéis, onde o gráfico interno é o ideal e o gráfico externo, o gráfico planejado. E aqui abaixo vai ter as tarefas atrasadas e as tarefas sem datas. A visão dia a dia, para poder planejar 3 dias para frente, e também a visão semanal. A parte superior, trazendo lá do 5.0 para o 6.0, a versão do Neotríade 5.0, agora separa, então, o pessoal da equipe e a gente consegue saber quantas horas tem planejada para a nossa vida pessoal e para a equipe. Lembrando que equipe pode ser equipe do trabalho, mas pode ser equipes também diversas aí, mediante necessidade. Exemplo, uma equipe que você cria com um grupo da faculdade, o seu MBA, enfim. Vamos direto no Neotríade para a gente ver como que podemos usar esse planejamento. Deixa eu mudar aqui. Vamos visualizar primeiro o nosso planejamento. Aqui em cima, nesse ícone de configuração, vocês podem habilitar para aparecer compromisso, tarefa, ou também ocultar. Então, eu quero planejar só os meus compromissos da semana. A gente está vendo os 3 dias para frente, mas eu vou marcar aqui para ver a semana toda. Temos também as tarefas. Então, eu posso visualizar somente as minhas tarefas. Ó. E lembrando que a gente pode arrastar uma atividade de um dia para o outro muito facilmente. Então, esse ícone aqui que vai permitir a gente arrastar de um dia para o outro. E aqui em cima também tem a lixeira. Para não precisar ter acesso dentro da tarefa para excluir. Então, tem a lixeira aqui em cima também. É possível visualizar as tarefas sem data. Aqui no canto esquerdo, tarefa sem data. Ocultar o gráfico de papéis. Exibir novamente. Só as tarefas que estão atrasadas, justamente para facilitar aquele momento que você precisa replanejar tudo que ficou atrasado. E os detalhes das atividades. Então, vou marcar todos aqui. E aí a gente consegue ver tempo pessoal, tempo de equipe, o tempo total planejado para o dia, compromisso na parte superior, tarefa na parte inferior. E aí, para mover de um dia para o outro, basta clicar, segurar e arrastar no dia. Então, tarefa sem data também é a mesma coisa. Vou trazer essa tarefa de arquivar documento para dentro do dia de hoje e já está aqui para a gente. Além do planejamento, nós temos, então, o meu dia. Deixa eu voltar para ele aqui. Aqui na parte superior, do lado do planejamento, já está meu dia. E no canto esquerdo, no ícone, dessa casinha aqui, ó, também meu dia. Para justamente agora, aquele conceito de tarefa, primeiro ícone aqui no canto esquerdo, compromisso, é tudo que você tem hora marcada que vai para a sua agenda. E anotação, que é a gestão do seu conhecimento, da sua informação e de tudo aquilo que você precisa manter para consulta, para reutilizar. Então, isso é muito importante. Terceiro recurso que a gente tem aí de novidade é justamente o quê? Eu estou dentro do ambiente de projeto. Tem um projeto aqui com o nome de prospecções e propostas comerciais. No canto direito tem aqui o Kanban. Eu vou clicar uma vez. Então, é possível criar um Kanban de um projeto específico. Ao você clicar no Kanban, ele te dá acesso ao Kanban do projeto, aqui. As colunas podem ser criadas com a nomenclatura que vocês quiserem.
Então, eu posso adicionar aqui, ó, quantas colunas eu quiser. E aqui, eu posso adicionar as atividades que estão ligadas a esse projeto. Então, vou incluir aqui mais 2 ou 3 tarefas. Vou incluir só mais uma aqui. E aí, nesse Kanban, é possível mover de um dia para o outro. Ó. Então, esses 2 aqui, a proposta foi enviada, esse terceiro está aguardando pagamento, o primeiro já foi contratado. Então, a gente consegue mover aqui. Então, isso está disponível para vocês usarem aí a qualquer momento, tá, pessoal? E eu quero mostrar também a nossa integração. Deixa eu passar aqui. Em processos. Olha o que é possível fazer em processos. Existe aqui um processo de atendimento inicial do cliente, mais a proposta, né? O orçamento que vai ser feito para ele. E aqui, um processo de um projeto arquitetônico. Então, vamos considerar um escritório de arquitetura. Existe um projeto arquitetônico que é feito para o cliente, e aqui está o modelo desse projeto. Vou até clicar para vocês poderem visualizar. Aqui, as etapas do processo e as atividades dentro do processo, com os devidos prazos, tudo certinho. E aqui está o processo de atendimento inicial. Às vezes você tem uma secretária, alguém que faz o atendimento, ou às vezes não. Aqui está o passo a passo de como deveria ser aquele atendimento de uma reunião de briefing, depois fazer algumas tarefas internas, elaborar a proposta, montar uma apresentação, e aí no dia seguinte fazer essa apresentação. Feita a apresentação, aguarda 2 dias para ver se o cliente realmente fechou. E aí, fechou o contrato, inicia-se aquele processo de elaboração do projeto arquitetônico do cliente. O que pode ser feito? Unificar os 2 processos. Olha que interessante. O processo de atendimento inicial, mais o orçamento. Passados 5 dias, o projeto arquitetônico. E para criar esse modelo aqui, basta arrastar daqui de cima para baixo, ó, e localizar. Atendimento inicial, espera, quantos dias, e o outro processo logo depois. Feito isso e conectado, conectou aqui no início, ele vai ficar disponível para a gente usar a qualquer momento. Eu vou startar ele só para vocês tomarem conhecimento de como que fica depois de utilizado. Ó, iniciar. Então, aqui eu vou colocar projeto único cliente teste. Iniciando no dia 27. Até dia 27 de março. Aqui embaixo, ó, se vocês marcarem, é justamente o que tem de novo, tá? Iniciar os subprocessos na mesma data. Criar um projeto com o nome do projeto do cliente. E aqui embaixo a gente seleciona quem vai ser o comercial. Se for a mesma pessoa, é só marcar sempre a sua conta aqui, ó, seu nome. Aqui está todas as funções que vão executar esse processo. E aqui embaixo a gente repete o quê? O nome desse cliente. Vamos colocar o nome do cliente, teste. E embaixo também, teste e iniciar. Olha a rapidez com que ele gera para a gente todo o fluxo de trabalho, todo o workflow, automaticamente. E eu vou mostrar dentro do projeto como que fica. Então, ó, gerou todo o fluxo para a gente, atividade por atividade, com o responsável, a data definida, a duração de cada atividade. Agora eu estou dentro de uma das tarefas, ó, escritório de arquitetura, projeto arquitetônico do cliente. Quem que é o responsável? Através desse ícone aqui na frente do nome do projeto, eu vou visualizar agora o projeto que já foi criado, aqui em cima, as atividades dentro do projeto raiz, é justamente aquele atendimento inicial, e no lado direito aqui, ó, cada fase do projeto do cliente. Estudo preliminar, anteprojeto. Então, isso serve para qualquer segmento de negócio.
Imagina ali um atendimento que seja de um coach, de um consultor, atendimento de uma venda de um produto, de um serviço para o cliente, atendimento de uma consultoria que vai ser feita. E aí é possível também criar o Kanban a partir. Então, isso faz com que a gente ganhe muito tempo aí, não precisando fazer manualmente essas atividades. Deixa eu mostrar aqui o papel. Em breve vocês vão conseguir incluir o papel nas atividades do Neotrid aqui, ó. Papel aqui no canto esquerdo. Então, a gente vai poder selecionar o papel quando cria-se uma tarefa. Não existe ainda esse recurso aqui. Na próxima atualização, vai estar disponível para ser usado. Se vocês puderem deixar no chat, se algo aqui realmente vocês acreditam que vai dar resultado para vocês, se vocês gostaram. Vamos lá. Então, novidades. Agora, algumas dicas para a gente aprimorar o nosso sistema. A primeira dica é as ferramentas que você utiliza, e nessa hora, a ferramenta de captura e registro. O que seria isso, Marcelo? Captura e registro. Quando eu comecei a usar isso na minha vida, eu percebi que isso fez muita diferença de não trazer rapidamente para o Neotrid aquilo que eu ainda não esclareci e decidi quando que eu vou fazer, se eu realmente vou fazer, que dia que eu vou fazer, quanto tempo gasta. Então, as ferramentas que eu utilizo para captura, uma delas é justamente o quê? Eu utilizava o Google Keep. Para mim, funcionava muito bem. Depois eu quis aprimorar essa ferramenta, aí eu evoluí para a Alexa. Eu dou um comando de voz para ela, falo para ela o que é essa captura, e ela registra para mim nessa lista de capturas. Uma lista de capturas. Pessoal, o que vocês usam para capturar quando vem uma ideia na cabeça, quando vem um possível projeto, quando vem uma informação que você precisa capturar, seja no seu celular, algum aplicativo, o que vocês usam? Mais uma vez, a participação de vocês é crucialmente importante para a gente entender essas questões de o que tem sido usado no dia a dia de ferramenta, para cada vez o Neotrid ser uma ferramenta muito completa. E aí, detalhe, quando você captura, você pode ter uma categoria no Neotrid para organizar essas atividades e elas ficarem capturadas na sua ferramenta. Como assim, Marcelo? Deixa eu voltar aqui. Estou aqui novamente na conta do Neotrid. Eu vou capturar uma tarefa. Ainda não sei quando que eu vou fazer. Venho aqui em sem data, mas para não deixá-la dentro do sistema simplesmente solta no ambiente sem data, eu posso usar uma categoria. Essa categoria aqui é que vai permitir depois eu fazer um filtro só sobre essa categoria específica. Então, vocês podem usar o nome que quiser para organizar essas capturas de forma organizada. Eu vou colocar, por exemplo, algum dia talvez. E vou salvar. Então, ele não aparece na minha home, ele vai ficar no planejamento, sem data, mas com aquela categoria. Então, isso é muito útil e importante. Ferramentas de captura. Segundo, lista de afazeres. Quando a gente abre o Neotrid, ali está a nossa lista do que a gente vai fazer no dia. Só que existe uma ferramenta chamada lista mestra. Basicamente, seria isso que a gente captura e que a gente decide fazer no dia. Pode ser digital, pode ser também analógico. Porém, vocês podem também usar listas específicas. Olha alguns exemplos de rotinas. Rotina de compras. Você precisa fazer algumas compras, seja supermercado, compras online. Toda vez que eu tenho necessidades de comprar algo que é recorrente, no meu Neotrid aparece uma tarefa repetitiva. A mesma coisa, rotina para o carro. Seja para conferir água, trocar óleo, ou seja, qualquer rotina que você tiver na sua vida, você pode trazer para dentro do Neotrid para que ele te ajude ao quê? Você ter as rotinas somadas às tarefas que aparecem no dia, mais atividades que vêm de suas metas e projetos. Já a gente vai evoluir para chegar no nível de, nossa, eu tenho 10, 15 projetos em andamento e eu não estou controlando meus projetos. Eu controlo meus compromissos, tarefas, rotinas, mas e os projetos? Uma rotina de saúde. Tudo que você faz relacionado à sua saúde, seja exames, seja atividades de uma caminhada, uma corrida, atividades numa academia. Terceiro aspecto aí para a gente melhorar o nosso sistema de produtividade, os nossos follow-ups. Hoje mesmo, está para chegar para mim aqui, não sei se vai chegar, mas está para chegar, 2 livros que eu comprei.
previsão é para hoje. Se não chegar, amanhã a tarefa fica atrasada. Então, o que eu faço no meu Neutrid? Eu coloco uma tarefa chamada FUP, que seria a abreviação de follow-up, eu coloco em caixa alta. Por exemplo, a Amazon entregou livro, vou lá e coloco qual que é o livro. 5 minutinhos, associo ao papel que eu quiser aqui, incluo uma categoria e salvo. Vai ficar aqui uma atividade que me lembra de algo que vai acontecer e que, se não acontecer, fica atrasado. Vamos considerar que fosse ontem. Não chegou, não preciso me preocupar com nada, minha mente não me cobra de nada. Por quê? Ficou pendente, ficou atrasado porque não entregou, e aí eu vou tomar uma decisão agora. Eu replanejo para outro dia, eu entro em contato com a empresa, eu simplesmente deixo atrasado. A qualquer situação do seu dia que um terceiro precisa dar retorno, as tarefas de follow-up são crucialmente importantes. E esse FUP já traz para você imediatamente, olha, isso depende de um terceiro. E aqui você pode colocar a categoria, ó, aguardando, ou acompanhamento, então vou colocar aqui aguardando, que realmente, nesse caso aqui, estou aguardando receber. Vou vir aqui em categoria e marcar só o que está aguardando. Eu consigo ver a lista só das atividades que estão na categoria aguardando. Legal. Prazo fatal ou prazo final. Toda vez que a gente tem uma atividade para fazer, deixa eu pegar aqui como exemplo uma atividade mais complexa. Essa aqui, ó. Montar apresentação teste. Demora 1 hora. Eu começo a montar essa apresentação hoje, mas eu tenho do dia 27 até o dia 30 para entregar esse resultado. Então, aqui embaixo, colocar finalizar até quinta. E vou salvar. Lembrando que aqui, ó, posso deixar todas as observações necessárias para montar essa apresentação. Vou salvar. Agora, eu quero ver na minha tela, minha home aqui, que agora é meu dia, essa data final. Olha como que fica, pessoal. 31/1. Por que isso é importante? Porque esse prazo fatal que você tem, essa data limite final, a deadline, muitas das vezes, ela pode ser no mesmo dia, exemplo, dia 27, mas pode ser um dia diferente. E aí, nessa situação, a gente tem várias formas de quê? De fazer um agendamento que ele possa permitir a gente ter flexibilidade e não entrar na urgência de forma desnecessária. Já já eu vou mostrar para vocês a matriz de valor versus prazo, porque isso vai ajudar a decidir o que efetivamente é urgência. Porque urgência tem a ver com prazo. E a importância tem a ver muito com valor. O quanto aquilo tem valor para você. Então, tá aqui, ó. Montar a apresentação, começo hoje, tem até o dia 30. Então, se eu não fizer nada hoje, amanhã, ainda estou dentro desse prazo aqui. Mas eu deveria ir fazendo o quê? Um fracionamento da atividade ou um replanejamento. O que não ficar claro, pessoal, vocês mandam no chat, que aí eu vou esclarecer qualquer pergunta que vocês fizerem, tá bom? Integrações. Às vezes você tem um cronograma de um curso, às vezes você tem um cronograma de um projeto, de um cliente, às vezes você tem ali todo um passo a passo que você quer trazer para dentro do Neutrid. O que vocês podem fazer? Usar a integração. No canto direito aqui, tem o nome de vocês na conta do Neutrid. Clica uma vez e depois localiza o menu e integrações aqui no alto. Ó. Então, um pouquinho integrações. A primeira integração que eu vou fazer é a integração de tarefas. Eu vou localizar aqui, importar tarefas. E aí ele me pede aqui, ó, de qual equipe e se tem projeto. Existe uma planilha, eu vou abrir ela aqui agora, ó, que ela está disponível ali em integrações, que você pode baixar. E simplesmente você preenche aqui, ó, o nome das tarefas, a data que você vai fazer, se dentro da tarefa você quer uma descrição, quanto tempo demora, se tem alguma categoria, e o e-mail, que é para aparecer essa tarefa na agenda do responsável. Então, está aqui a planilha. Eu vou agora trazer para dentro do Neutrid, ó, dentro da equipe do escritório, dentro do projeto prospecção e propostas comerciais. E importar. Opa, selecionar um arquivo, desculpa. Então, tarefa, importar. Olha a rapidez.
já está importado. Vamos ver se é verdade? Voltei para a tela meu dia. Aqui, ó. Fazer módulo 1 do curso. Então, vou fazer novamente esse importar tarefa e vou trazer para dentro do curso. A gente já vai abordar agora projetos, que é uma das partes mais interessantes desse webinário aqui. Então, agora eu vou colocar dentro de sem equipe, projeto, curso de fotografia, poderia ser qualquer curso, qualquer certificação, localizar a planilha e importar. Já importou. Agora aqui em cima, eu vou marcar para visualizar só o que não tem equipe. Eu quero ver só os projetos no nível pessoal. Aqui, ó. Fazer módulo 1 do curso, curso de fotografia, vou abrir a tarefa. Aqui dentro tem a descrição. Agora vamos importar projetos. Vou abrir uma segunda planilha aqui, e a gente vai importar projetos. Imagina você tem 30, 50, 100 projetos de clientes, ou 1000 projetos de clientes. A planilha é o nome do projeto, a data de início e término do projeto, e a descrição que você quer que esse projeto tenha. Então, vou lá, naquele mesmo caminho de integrações, localizar aqui, importar projetos. Em qual equipe que eu quero importar? Vou colocar escritório de arquitetura. Localizar a planilha, projetos importar, vou fazer importação. Olha a rapidez, já importou para a gente. E agora aqui em cima, ó, em projetos, ó, projeto 1 e projeto 2. Eu vou clicar em visualizar tudo. Olha o detalhe crucialmente importante aqui. 9 projetos. Mas eu quero projetos relacionados só à empresa, só ao departamento que eu trabalho, o setor que eu trabalho. Esses 9, quantos são só desse aqui? 6. Como que está o dashboard de cada projeto desse? Para a gente ver. Agora eu quero só sem equipe. É justamente projetos pessoais. Um curso que você estiver fazendo, uma certificação, uma viagem que você vai fazer, uma reforma, seu MBA. Então, você consegue ter aqui todos os seus projetos listados e dentro desse projeto, todo o seu plano de ação, todas as atividades que vão fazer você chegar no resultado que é específico desse projeto. Então, isso também é muito importante. Agora, vamos falar um pouco de como a gente pode separar literalmente o joio do trigo, né? Toda vez que a gente tem atividades para fazer, a classificação do tempo, ela faz toda a diferença. Por quê? Quando você fala que algo é importante e algo não é importante, isso, se você vai fazer ou não, vai depender da forma como você prioriza suas atividades e que efetivamente vai ser algo que você vai ter no seu dia para fazer. Então, por exemplo, eu vou criar uma atividade nova aqui agora e eu quero classificar ela entre importante, urgente ou circunstancial. Mas qual que é a novidade que a gente vai compartilhar aqui agora em relação a isso? Deixa eu pegar aqui novamente a nossa apresentação para a gente entrar na matriz. Primeiro, meu dia. O que você tem para hoje? Então, na tela Meu Dia, você vê as suas ações do dia foram agendadas previamente, as ações que surgem no dia, as ações de rotina, mas também atividades ligadas a projeto e metas. E atividades ligadas a equipes diversas que você tiver. Por isso que o Meu Dia é a tela mais importante do sistema, porque é no momento presente que a gente pode realmente fazer qualquer resultado acontecer. Agora vamos usar, então, a matriz de valor. Olha como interessante essa matriz para ajudar a gente a decidir o que é urgente, o que é importante, o que é circunstancial. No lado esquerdo aqui, a gente tem a questão do valor, nesse eixo X, eixo Y. E no eixo X a gente tem aqui o prazo. Então, prazo baixo ou prazo alto. Valor baixo ou valor alto. Uma atividade circunstancial, ela tem um valor o quê?
geralmente, baixo. Mas ela pode ter um prazo alto. Você pode ter uma atividade circunstancial para fazer, seu prazo é longo. Da mesma forma, o importante. Você pode ter uma atividade importante de baixo valor, é importante, mas não é a mais importante, mas ela tem o quê? Também um prazo alto. Agora, o urgente está ligado a esse prazo. Esse prazo, se você tem realmente ou não, ou se ele está curto. E isso necessariamente traz para a gente a questão de pressão, urgência, estresse. Aí eu quero dar algumas dicas. Do lado direito aqui, ó, do lado direito, eu tenho uma atividade aqui, eu tenho uma classificação urgente, eu poderia mover ela. Então, quanto mais à esquerda aqui, menos prazo. Quanto mais para baixo, menos valor. Então, poderia ter várias atividades aqui dentro dessa matriz para saber efetivamente, olha, eu tenho 2 urgências, mas qual que eu vou fazer primeiro? A que tem mais valor ou a que tem menos valor? Segundo, importância. Imagina você com uma atividade importante de alto valor, priorizando fazer uma de menor valor, mas que tem o mesmo prazo. E o circunstancial, Marcelo? O circunstancial é o indesejável. O circunstancial é aquilo que precisa ser feito, mas não necessariamente por você. É o que está contra a sua plena vontade. É o que você gostaria de delegar, terceirizar, parar de fazer. Vou citar um exemplo prático. Eu não gosto de levar carro para abastecer, eu não gosto de ter que conferir óleo de carro, eu não gosto de fazer algumas atividades que seja dentro de casa. Essas atividades, elas necessariamente nascem para mim como circunstancial. Elas vão ser feitas, mas se eu encontrar uma maneira daquele resultado acontecer e não gastar o meu tempo, é isso que eu gostaria. Então, tudo isso entraria como uma classificação circunstancial. Vamos fazer isso na prática? Eu vou pegar aqui o dia de amanhã e vamos considerar que essa arquiteta, ela tem um papel de mãe, aqui ó, arquiteta, esposa, gestora do escritório e mãe. Poderia ser também arquiteto, marido, pai, gestor do escritório, papel familiar. Eu sou um tio, eu sou um avô, eu sou irmão, eu sou filho, tudo dentro desse único papel. E aí, tarefas ligado ao quê? A rotina doméstica. Ter que arrumar uma casa, lavar as louças, passar roupa. Precisa trazer essas tarefas para o Neutrid? Cada um decide. Mas quanto mais a gente tem a mente liberada, a mente livre, e sabe exatamente o que deveria estar fazendo no nosso dia, isso faz toda a diferença. Algo que não for feito no dia anterior, provavelmente vai ser feito no dia seguinte. Mas aqui você começaria a ter clareza do tempo total que você já tem o quê? Ocupado e o tempo que você realmente tem livre. Então, nesse dia 30, 7h55, está mostrando pouca flexibilidade. Já no dia seguinte, ó, 6h10, por que não remanejar alguma atividade daqui, ó, para equilibrar um pouco mais os dias? É aqui que a gente entra com aquela questão de equilíbrio, a questão de dosar um pouco mais aí a nossa agenda. Então, essa matriz, ela tem a questão da gente poder avaliar o seguinte: valor e prazo. O quão essa atividade tem valor para você? Você pode ter 5 tarefas importantes, mas qual que tem mais valor? Você pode ter 4 atividades urgentes, mas qual delas tem maior valor? Porque o prazo pode estar curto para todas elas, mas algumas você pode ter um prazo um pouquinho maior. E aí você vai ter que decidir o que é prioridade. Vamos falar agora de ferramentas. Qual ferramenta eu deveria acessar primeiro, no início do meu dia? No período da tarde, existe alguma ferramenta que eu deveria priorizar? E quando inicia ali, né, no horário da noite, eu vou fazer um curso, vou fazer alguma atividade que não tem a ver com o trabalho, ou até mesmo com o trabalho. Pessoal, quando vocês vão para decidir qual ferramenta deve ser priorizada, o que vocês fazem? Se puder participar e deixar no chat, mais uma vez, isso é fundamental. Eu vou trazer agora algumas dicas para vocês, porque isso tem a ver com as nossas decisões em vários aspectos. Por exemplo, prioridade não é simplesmente a atividade que a gente vai fazer primeiro, não. Você pode ter uma prioridade para o seu dia relacionada à sua saúde, que você vai fazer só no horário posterior. É uma prioridade para o seu dia. Então, muitas das vezes, a urgência, vou voltar na matriz, ela se confunde com prioridade.
e a gente começa a levar uma vida priorizando a urgência. O importante começa a ser deixado como menor valor em detrimento da prioridade. Ou seja, é importante a gente relacionar prioridade, importância e urgência para entender efetivamente o que a gente está priorizando, porque senão o jogo não muda. Se você acessar agora sua caixa de entrada de e-mail, quantos e-mails lidos você tem ali e que é pendente para fazer algum tipo de ação? E quantos e-mails agora você tem e você não leu ainda? Passado 1 hora, percebem que pode acontecer o seguinte: se você não tiver um processo de como lidar com esse tipo de caixa de entrada, vira o vilão do seu sistema de produtividade. Isso daqui, quando eu aprendi, eu comecei a olhar o seguinte: nossa, então quer dizer que essa caixa de entrada, ela me toma no dia 30 minutos, 40 minutos. Mas a forma como eu me comporto em acessar ela e dar o resultado que eu preciso nela, é que eu estou errando. E aí eu comecei a ter alguns tipos de boas práticas para lidar com isso. Marcelo, seja mais claro, mais objetivo. Eu acesso o meu e-mail no início do dia. O que eu faço? Vou pegar aqui, então, fluxograma da ação. Vou trazer para cá. Não, vou deixar aqui mesmo e vou ir para esse lado de cá. Fluxograma da ação. Vamos ver desse outro lado aqui. Ó. Primeira coisa, apagar. Então, acessei o e-mail, apagar. Acessei o WhatsApp, apagar. Acessei o Telegram, Teams. Segundo, arquivar. Por quê? Se eu preciso manter essa informação comigo, que seja uma imagem, que seja um áudio, que seja uma mensagem, e é possível armazenar, delegar para alguém fazer, para mim não gastar o meu tempo. Porque quando é arquivar, geralmente não precisa de uma resposta nem nada, você tem que só armazenar aquela informação. Não é possível delegar e criar uma tarefa de acompanhamento? Eu faço imediatamente ou eu agendo para fazer depois? Pessoal, a gente tem que trazer isso para dentro da nossa forma de fazer o dia a dia funcionar naturalmente. Isso tem que ser aquilo que quando você abre o seu WhatsApp, a sua mente já faz isso aqui de forma natural. É um treinamento. Para cada caixa de entrada, quando você atuar sobre ela, você usa um modelo de um fluxograma de ação. Existem modelos mais elaborados, mas basicamente segue esses passos aqui mesmo de decisão. Então, isso é muito importante, porque cada caixa de entrada ela tem desafios diferentes. E aí você pode criar tarefas e até compromissos para lidar com cada caixa de entrada no momento ideal, porque senão ela vira prioridade em detrimento de tudo que está agendado e que você, ao abrir a caixa de entrada, chegou em mensagem nova. Aí você vai acabar priorizando a mensagem em detrimento do seu quê? Da sua lista de prioridade que está no Neotrid. Então, fica aí uma dica. Se você tiver hoje pendências no seu WhatsApp e você usa o Neotrid, traz essa pendência para o Neotrid. Você tem alguns e-mails pendentes ali e você ainda não deu o retorno, traz para o Neotrid. Nossa, Marcelo, mas é muito. Cria uma pasta com o nome pendências. Leva esses e-mails tudo para dentro dessa pasta. Cria uma tarefa recorrente de você todo dia ir processando e fazendo aquele fluxograma da ação. Apagar, arquivar, delegar, responder se for rápido ou criar uma tarefa. Vai chegar um momento que isso vai eliminar. E tudo que está na sua caixa de entrada, que está chegando agora, você usa aquele fluxograma da ação. Eu estou com 5 mensagens no meu e-mail aqui agora. Essa primeira, apaguei. A segunda, não preciso fazer nada, só armazenar mesmo. Terceira, eu preciso delegar para alguém criar um acompanhamento. A quarta, demora 2, 3 minutos, respondo. E a quinta, vou agendar para fazer, por exemplo, na segunda-feira. Projetos e processos. Toda vez que a gente tem um resultado a ser alcançado, um problema a ser resolvido, um objetivo a ser alcançado, a gente tem um entendimento aí de um possível projeto. Quando você cria um projeto, você tem ali uma data de início, uma data de término, um escopo desse projeto, um plano de ação. Então, o Neotrid é a ferramenta ideal para a gente fazer o quê? Ter controle dos nossos diversos projetos. Eu vou aqui agora acessar novamente o ambiente de projetos e aqui em equipe eu vou deixar sem equipe. Olha para vocês verem, pessoal. Toda vez que você tiver um resultado a ser alcançado, você deveria ter em algum lugar um projeto definindo aí
quando que você vai iniciar o projeto e terminar, e dentro dele o seu plano de ação. Muitas das vezes a gente confunde atividade com o projeto, atividade com a meta. E aí, você está fazendo 3 cursos. Esses 3 cursos deveriam ser o quê? Um projeto dentro do seu sistema. Se você não usa uma conta que tem projeto, você pode usar em metas. Porque aí você vai ter essa data prevista de terminar e vai perceber que em alguns momentos você entra numa urgência ou numa falta de tempo porque você está com excesso de atividades, excesso de prioridade, excesso de projetos focados ao mesmo tempo. Eu, ano passado, quando eu estava revisando para fazer o meu planejamento de 2022, justamente, eu usava muito no Neotrid o ambiente de meta para gerenciar alguns projetos. Eu falei, nossa, eu preciso melhorar isso. Não está legal. Estou com uma visão de vários resultados como se fosse meta, e, na verdade, são vários projetos. Quando eu fiz essa separação, isso faz toda a diferença. Porque você tem viagens que pode ser uma meta, mas, geralmente, a viagem para você no ano pode ser que seja um projeto. Dentro de um projeto, você tem aqui o conceito de entregas. Então, no canto direito, entregas. A entrega, basicamente, é você fracionar o projeto, é dividir em objetivos menores. É você criar etapas para o seu projeto, fases para o seu projeto. Então, vamos pensar que esse curso de fotografia aqui tivesse um módulo 1. Até quando eu vou fazer o módulo 1? Até o dia 28. E vou salvar aqui. E depois vem o quê? O módulo 2. Módulo 2. Vamos pensar que aqui fosse a mentoria da produtividade, que o Christian tem aí, essa mentoria. Ou fosse o ELS, ou fosse qualquer outro portal de estudo que você, né, estuda nele. Por exemplo, administradores.com. Dentro do módulo 1, quais são as aulas? Aí você teria aqui, ó, aula 1, quanto tempo, que dia que você vai fazer. Então, você pode criar com data ou sem data. Eu passo algumas aqui de maneira aleatória, só para dar esse exemplo. E essa aula, ela está sem hora marcada. Você poderia converter essa aula em compromisso. Aqui embaixo, no rodapé da tarefa, tem um ícone de transformar em compromisso. Você poderia vir aqui, ó, colocar o horário que você vai fazer. Vou colocar 19 até 19h30. Salvar. Já não é uma tarefa mais. Agora é um compromisso. Eu vou voltar aqui na tela minha home. E ele vai aparecer para a gente no canto direito. Aula 1 do curso de fotografia. Porque a gente está preferindo, nesse caso, fazer essa mesma atividade com hora marcada. Pessoal, mais uma vez, isso daqui que eu estou mostrando faz com que a gente tenha mais flexibilidade ou menos flexibilidade, dependendo da forma que a gente quer o quê? Realizar as atividades do nosso dia. Eu vou pegar essa aula 1 aqui e vou agora transformar em tarefa novamente. Ó. No mesmo ícone, no rodapé da tarefa no canto esquerdo, eu consigo transformar em tarefa. Vou colocar os mesmos 30 minutos e vou salvar. Aqui a tarefa, ó, aula 1. Eu comecei a assistir essa aula. Eu assisti 15 minutos. Eu consigo pausar e depois retomar. Diferente do compromisso. O compromisso faz com que, passado aquele horário, a gente não consegue ter esse tipo de mudança. Então, a tarefa dá flexibilidade para a gente, durante o dia, ir executando ela até em partes menores, igual eu fiz aqui. E processo? Aqui no canto esquerdo, vocês podem criar diversos processos para que esse modelo seja usado sempre que necessário. Vou pegar esse aqui da campanha, como exemplo. Ó, brief da campanha, criar a arte da campanha, enviar essa arte, passado um dia, divulgar a arte. Toda vez que vai ter uma campanha, não precisa mais criar cada tarefa. Basta clicar em iniciar e preenche aqui no canto direito qual campanha que é essa. Vamos colocar a campanha de fevereiro. Poderia ter o nome da campanha. Olha lá, colocar a data. Então, é uma campanha que inicia no dia 1/2 e vai até o dia 28. Eu posso criar um projeto para gerenciar essa campanha de fevereiro. Então, isso tem a ver com padronização, tem a ver com automatização, porque o modelo, podendo ser usado sem precisar ter que criar manualmente cada atividade.
colocar aqui e salvar. Iniciando. Quem vai ser o executor? Iniciar. Gerou para a gente a campanha automaticamente. Tarefa por tarefa, o dia que vai ser executada, duração e o responsável. Deixa eu ver as mensagens de vocês. E a gente já começa a conversar um pouco aqui sobre dúvidas, sobre aquilo que vocês quiserem compartilhar. Fernando falou que estava querendo deixar de utilizar o planner físico e usar o app. Fernando, sendo muito sincero, tá? Você pode usar o seu planner físico, pode usar o app, mas se eu fosse dar uma recomendação, claro que a gente tem que avaliar um pouco mais, é você usar o planner físico para aquilo que efetivamente te dá grande resultado quando você usa ele, usar o app nas características específicas que o app vai fazer a diferença, e isso você combinando as diversas ferramentas que possa te ajudar a ter o quê? Controle, perspectiva, para poder, na hora que você for focar naquilo que você quer fazer, você ter essa previsão, se dá para fazer ou não. Então, é um ambiente intra-ferramentas, né, várias ferramentas sendo usado, na medida que você vê aquilo que é melhor. Por exemplo, eu estou aqui agora. Se alguém me falar assim, não, Marcelo, me envia determinado documento, eu poderia pegar meu celular e capturar isso rapidamente, por exemplo, na Alexa. Ou eu poderia pegar aqui um bloquinho de anotação que está aqui do meu lado e colocar aqui e colocar em cima de uma caixinha de entrada. Essa caixa de entrada que está em cima da minha mesa aqui no canto direito, ela me permite pegar rapidamente essas anotações e colocar. Por quê? Quando a gente finalizar o webinário, eu pego dentro dessa caixinha cada item e vou avaliar. Ah, isso vai para o Neutrid, isso fica sem data, isso eu não preciso fazer. Então, o planner físico para você pode ser que ele seja uma ferramenta que você gosta de usar, ele tem a ver com, né, o momento atual, se você gosta realmente, e pode ser que você não precise tomar essa decisão de substituição. Você pode combinar as ferramentas aí. O Carlos falou de lembretes e agendas do iPhone. Carlos, em algum momento você falou desses lembretes. Eu também uso lembrete, nesse caso, diretamente na Alexa, para resolver a situação de ter lembrete. Quando é compromisso, pessoal, o Neutrid faz. Por exemplo, eu vou criar aqui um compromisso, ó. Aí eu posso vir aqui e colocar um lembrete. Mas tem situação, você vai tomar um suplemento alimentar. Você não quer colocar uma tarefa na sua ferramenta, você quer um lembrete. Você pode usar algum tipo de recurso que te lembra desse tipo de necessidade. Deixa eu ver mais aqui. As mensagens. O Tiago falou sobre o maior vilão dele aqui, mas eu acabei não vendo qual que era o maior vilão. Tiago, depois você puder mandar para mim aqui, qual que é o maior vilão que você deixou. O Valterci falou que ainda usa o planner físico. Então, Valterci, por exemplo, eu, durante muito tempo, queria sempre tudo no Neutrid. Só que eu percebi que começou a dificultar o processo decisório. Se você pegar hoje o Christian falando de produtividade, ele fala, é um processo decisório, é escolha. E aí, hoje, do meu lado aqui, ó, tem um caderno de desenho, eu tenho essas ferramentas em cima da mesa aqui que eu falei para vocês. Por que esse caderno de desenho? Por causa de poder, por exemplo, criar um mapa mental. Esse webinário, aquele mapa mental que eu estava aqui mostrando para vocês, ele estava totalmente, esse aqui, ó, desenhado no meu caderno. Porque aí, às vezes, vem uma ideia, você está durante o dia fazendo algo, aí vem uma ideia, nossa, isso aqui vai ficar legal de colocar no webinário. Eu vou e o quê? Deixo ali no mapa mental. Depois consigo trazer para a apresentação, trazer um mapa mental aqui. E outra coisa, tira um pouco da linearidade. Vai ter um webinário que eu vou fazer mais para frente, falando sobre como a gente pode melhorar as nossas práticas no trabalho. Existe um livro que fala justamente sobre mapas mentais no trabalho. Como que a gente pode usar os mapas mentais para ser mais produtivo. E aí, muitas das vezes, uma ferramenta dessa pode começar a trazer para a gente um pouco mais de dinâmica no dia a dia. E aí, pegando sobre essa fala em relação a planner físico, pode ser que o planner físico seja um grande aliado aí, justamente por essas questões diversas, em se tratando de não precisa atualizar, mas tem também algumas questões aí que podem também dificultar. O Cláudio falou que a funcionalidade Kanban está disponível também para o usuário não empresarial. Cláudio, tem que ser o usuário que usa a conta do Neutrid naquele plano, tem o básico, deixa eu até pegar aqui, que a gente mudou a nomenclatura dos planos, só para não passar uma informação equivocada.
mas é muito rápido isso que eu vou pegar aqui, ó. Planos. Aí nós temos aqui embaixo, ó, o plano básico, o plano padrão. O plano padrão já permite você fazer tudo que eu fiz aqui, tá? O plano padrão permite fazer tudo que eu fiz. Vamos lá. Vou pegar o próximo aqui. O Fernando falou que é engraçado, ele trabalha justamente com projetos de engenharia civil. Essas novas funcionalidades ajudaria ele muito. Se isso tudo pudesse ser feito em um app de celular, seria ótimo. E com aquela opção de... Ô, Fernando, então faz o seguinte, depois manda para a Neotrid, porque como o app vai sair atualização, isso daí pode realmente fazer toda a diferença para você. O Cláudio poderiam liberar para o usuário no empresarial, entendi. Por exemplo, vou desenvolver um projeto de reforma da minha residência, seria uma coisa pessoal, mas que é um projeto. Então, essa conta padrão, o que você faz? Cria uma equipe, você pode dar o nome que você quiser para essa equipe. Por exemplo, uma equipe de projetos pessoais, uma equipe familiar, enfim. Eu vou colocar aqui, por exemplo, projetos pessoais. A partir do momento que você criou um projeto, vai te permitir o quê? Criar os projetos pessoais. Então, agora, no ambiente de projeto, permite você criar os seus projetos, e aí você seleciona essa equipe. Porque é o seguinte, a ferramenta torna a gente produtivo ou improdutivo. Infelizmente. A ausência de alguns recursos faz com que a gente não tenha centralização, e isso faz com que a gente em algum momento possa estar se perdendo, perder produtividade. Então, avalia, faz um teste, traz os projetos, faz tudo que a gente foi mostrando aqui, porque pode, sim, trazer um novo padrão de performance para você e gerar uma série de insights em relação a isso. Deixa eu pegar aqui algumas perguntas. Ó, o Carlos falou que usa o OneNote, o Bruno usa o Evernote, o Thiago usa o Lembrete através do Siri, o Cláudio usa o TickTick para capturar ideias imediatas. Aí, ó. Excelente. Então, tem uma ferramenta para captura, e a ferramenta você avalia se é possível aquilo que vai entrar no seu dia ainda fazer no dia. Exemplo, vamos pensar que eu estou usando o TickTick. Eu capturei 5 novos itens. E eu estou com uma agenda aqui, ó, de 28 atividades, totalizando 19 horas. Eu vou pegar aqui, vou selecionar várias, e vou desmarcar algumas, para deixar só essas aqui. Então, como se fosse um método urgente aí de replanejamento. Agora vamos ver aqui em cima quanto tempo eu tenho. 13 atividades, 9 horas e 25. Vou mudar mais uma aqui, só para a gente ter um pouquinho de mais tempo aí. Vamos ver quanto que vai dar ali agora. É o seguinte, são 15 e 5. E aqui em cima, eu tenho 7 horas e 25. Se eu continuar com esse planejamento, será que eu consigo realmente finalizar até que horas? Então dá para a gente ver matematicamente se o dia é viável ou não. E aí, se a gente captura aqui uma nova tarefa que surgiu, uma outra nova tarefa que surgiu, e começa a fazer isso para o nosso planejamento, a gente literalmente sabota o nosso planejamento, infelizmente. Então, a captura do TickTick, em quais momentos do dia você acessa para avaliar? Isso entra na minha agenda do dia de hoje, isso vai para sem data, isso eu não preciso fazer. É isso que eu faço durante o meu dia. Eu capturo, em alguns momentos do dia, eu acesso aquela ferramenta de captura e decido se preciso ou não fazer. Por quê? Se eu precisar fazer imediatamente, vai para o Neotrid direto, porque aqui está tudo prioridade para o dia, o que eu preciso fazer no dia. TickTick, Google Keep, Alexa, um aplicativo no celular, Notes, a ferramenta de captura. Deixa eu ver mais o que vocês mandaram aqui, para a gente caminhar para encerrando. O Fernando falou que outra coisa, estender o teste ao usuário pelo menos para 30 dias. 14 dias é muito pouco. Ainda mais com esse tanto de mudanças aí. É quase um software novo. Fernando, só você pedir ali mais um tempo, isso aí geralmente a Neotrid não tem nenhum problema, tá? Eles permitem. Geralmente é 14 dias, mas você consegue estender aí, pelo menos para esses mais 14 ou até 30 dias. O Bruno falou que gostou das rotinas. Bruno, eu acho que isso foi um dos motivos de fazer com que minha mente ficasse liberada, mente livre, porque eu comecei a trazer diversas rotinas para dentro do meu Neotrid. Eu vou abrir minha conta oficial, só para vocês rapidamente verem como que fica, depois que a gente começa a usar tudo que o Neotrid tem para oferecer.
Então, por exemplo, ó, a gente está aqui no webinário. Assim que finalizar, eu envio a gravação para subir para o canal do YouTube. No canto direito, teve a reunião nossa de, né, ADT. Depois teve uma demonstração com 4 participantes. Esse webinário que está acontecendo agora, eu sempre deixo um tempo a mais, porque geralmente a gente precisa de um pouquinho mais de tempo, seja qualquer, né, questão que venha a acontecer, demora um pouco para começar, ou termina um pouco depois. Então, olha lá, para justamente não conflitar com o próximo compromisso. E aí, hoje tem uma comemoração com a esposa aqui, ó, todo dia 27 a gente faz algo, dependendo do dia, não dá durante a semana, e aí no final de semana vamos fazer uma viagem muito rápida, justamente para comemorar 5 anos aí de relacionamento. Ou seja, aquele livro que eu falei para vocês, ó, tenho aqui que a Americanas vai entregar, e tem esse aqui da estante virtual, Sem Tempo para Nada, Vencendo a Epidemia da Falta de Tempo. São 2 atividades que, assim que eu compro, eu já gero a tarefa para o futuro de quando está previsto de ser entregue. Então, qualquer momento, eles podem chamar para entregar esses livros. Várias atividades aqui embaixo já foram executadas no dia de hoje, e aí isso me dá condição de ter controle, previsibilidade. Aqui em cima, ó, o tempo total planejado. Lembrando que são atividades do trabalho e também atividades ligadas à minha vida pessoal. Essas próximas aqui são atividades dentro do ambiente de trabalho, ó, consultoria, papel de consultor, 2 do webinário, uma de demonstração e uma de processamento de caixa de entrada. Eu tenho uma categoria de processamento de caixa de entrada, porque na hora que eu vou executar essa rotina, dessa atividade aqui, eu faço uma série de passos até que efetivamente eu vi o que chegou no e-mail, no Teams, em outras ferramentas que eu posso utilizar no dia a dia, e efetivamente decidir. Apago, armazeno, respondo, crio uma tarefa. Então, basicamente, boa parte é isso. Deixa eu ver o que vocês mais mandaram aqui. Ó, o João falou que tinha mais de 300 atividades aí. Fernando, então, sugere para a Neutrid começar a ler esse tipo de arquivo, né? CSV, porque, geralmente, várias sugestões estão sendo implementadas muito rapidamente. A Rogéria falou que tem e-mail pessoal e e-mail corporativo. Consigo colocar no Neutrid os 2 ou só o do cadastro? Rogéria, você consegue escolher um dos 2. E aí, o que você pode fazer? Aquele que você tem maior volume de e-mail, se você quer transformar em tarefa, você usa ele para justamente transformar esse volume. E o que chega no seu ambiente pessoal, se for ter que virar tarefa, você pode encaminhar ele para esse e-mail através daquele tasks, e ele gera a tarefa para você. Qualquer dúvida depois, a gente pode também ajudar aí a sanar essas dúvidas. O Fernando falou que projetos são diferentes de metas. Fernando, sim. Os 2, esse é o paradigma que eu uso, tá? A forma como eu entendo uma forma de ter projetos que às vezes são simples, mas que na hora que a gente olha para o resultado que vai ser alcançado, deveria ou não ter um projeto. Então, por exemplo, quando a gente cria uma meta no Neutrid, ela segue o modelo SMART, e tem aquele novo modelo agora que a gente define até contratempos, que é o modelo que está no 6.0. O projeto, toda vez que você tem um empreendimento, um resultado, um objetivo, um problema a ser resolvido, que tem um plano de ação, ou seja, mais de uma atividade, você tem várias atividades para se chegar naquele resultado, é um projeto. Então, no Neutrid, se você vai criar um projeto, uma meta, nas metas a gente coloca indicadores, né, aquele KPI. No projeto, da forma que está no Neutrid, a gente não tem esses KPIs ali dentro da ferramenta. Mas em qual momento usar projeto e meta é um processo também decisório. As metas têm a ver com, de acordo com o Christian Barbosa, um desafio. A gente não tem certeza que a gente vai alcançar. O projeto, não é que a gente necessariamente não tenha certeza, mas a gente tem uma estrutura mais bem definida de como fazer o projeto evoluir e alcançar. E, mais uma vez, o projeto tem aquelas 5 fases, né? A fase de preparação, a fase de planejamento, a fase de execução, o controle e monitoramento e o encerramento do projeto. Então, a inicialização, que seria essa preparação, essas 5 fases do projeto. Deixa eu pegar aqui. Cláudio falou que gostou muito das mudanças, está ansioso para começar a testar. Quando vai estar disponível? Cláudio, eu acredito que a previsão está para a semana que vem já, tá? Semana que vem, provavelmente já está todas essas atualizações que eu trouxe aqui. Cláudio também falou que colocou abaixo sugestões para aprimoramento no Neutrid. Legal, então, essas sugestões aqui
Esse chat fica gravado, então eu vou passar para a Neutrid. O Bruno falou que nem sempre você tem um computador por perto, por isso seria legal um aplicativo para o Neutrid. Ô, Bruno, existe o aplicativo, tá? Talvez não seja tão completo da forma que você está precisando. Mas o que você consegue fazer? Ó? No site da Neutrid, ao descer na tela home dele aqui, ó, próximo ao rodapé, você vai ter aqui app Neutrid. Clica em inscrever, não sei se você já fez isso, tá? Mas se não tiver feito, clicar para instalar. E aí você faz a instalação dele, tá? Ah, Marcelo, mas tem situações do meu dia que eu preciso usar ele offline. Aí essas ferramentas de captura. É combinar o que tem de melhor, porque a ferramenta de captura te garante que você capturou e o momento que você vai fazer, você traz para o Neutrid, planeja o tempo e executa. É um processo decisório que, quando a gente pega a prática, esse treinamento, essa habilidade, tudo flui naturalmente. O Bruno falou que certamente poderia investir pesado no app. Perfeito, Fernando. É a única coisa que acompanha em qualquer hora do dia. Excelente. Tiago, FUP é o follow-up. Vou deixar aí. É uma abreviação de follow-up, que seria acompanhamento. Ao invés de colocar acompanhamento ou follow-up, a gente abrevia FUP. Eu aprendi isso com o Christian, eu uso no meu sistema, e isso facilita. Quando eu vejo FUP, depende de um terceiro, depende de um cliente, de um fornecedor, de um parceiro, de alguém da equipe. O FUP, não necessariamente... O FUP não sou eu que vou fazer, né? Eu estou fazendo uma checagem, esse acompanhamento. Quando essa nova versão estará disponível? Ô, Bruno, provavelmente semana que vem já vai subir a atualização com essas novas funcionalidades do planejamento, tudo isso que eu fui mostrando, tá bom? O João Maria falou que muitíssimo obrigado pela brilhante explanação sobre o Neutrid. Pessoal, eu que agradeço, e para a gente caminhar para encerrar, se tiver mais alguma pergunta eu vou responder. Lembrem-se que a centralização de projetos faz toda a diferença. Muitas das vezes a gente está se perdendo porque a gente não está controlando os nossos projetos. Eu venho falando isso aí, né, desde o ano passado. Antes eu já estava falando disso também. E quando eu aprendi sobre projetos, no sentido de, olha, eu vou fazer uma viagem, isso não é uma tarefa. Olha, eu vou trocar de carro, eu vou trocar de casa, eu vou reformar a casa, eu vou comprar uma Alexa e vou instalar para mim, começar a usar, vou ter que aprender, vou comprar um novo celular, eu vou contratar um coach. Tudo isso pode ser uma meta, mas muitas das vezes é um projeto. Ah, eu tenho 10 clientes, cada um desses clientes é um projeto. Então, lembrem-se disso, porque isso pode ser realmente algo que faz toda a diferença. Eu vou pegar aqui, ó, projeto de prospecção. Tem um projeto aqui, deixa eu ver se é esse daqui, ó, projeto arquitetura, que a gente coloca dentro dele justamente a descrição desse projeto. Eu movi as tarefas para o dia seguinte, mas dentro do projeto a gente consegue centralizar as informações, dados de contato, informações diversas. Deixa eu mostrar para vocês, é muito rápido para fazer isso. E isso também pode ser algo que facilita muito quando a gente quer acessar rapidamente as informações do cliente. Aqui, ó. Projeto arquitetônico do cliente, a gente coloca aqui dentro. Dados de contato. Às vezes você precisa de acessar rapidamente o ambiente das nuvens, que te leva onde está a pastinha desse cliente com todos os documentos. Você pode deixar aqui também. E aí, olha que interessante. Vou salvar. E vou agora criar uma tarefa dentro desse projeto. Então, muito rápido também para criar a tarefa. Localizar o projeto aqui. E vou salvar. Agora eu vou executar essa tarefa aqui do cliente, só que eu preciso dos dados dele. Na frente do nome do projeto tem esse ícone. Olha lá. Eu tenho acesso aqui rapidamente. Esse cliente me passou uma série de informações. Aqui, ó, eu consigo registrar essas informações, essas anotações diversas desse cliente. Ou, dependendo do que eu vou fazer, o que eu poderia priorizar? Checklist. Preciso rever isso do cliente. Eu preciso elaborar isso. Eu preciso comprar isso. Na medida que eu for fazendo, eu posso ir ticando aqui, ó. E elaborar. Então, é isso.
Pessoal, eu que agradeço. Deixa eu deixar essa última tela para vocês aí. Mais uma vez, esse ano a gente vai trazer muita dica prática para que o nosso sistema funcione melhor, mas no fundo, que o nosso tempo funcione melhor. Que a gente possa ter uma vida mais focada no importante, que a gente possa viver de verdade melhor. Fazer com que o tempo não seja o vilão. O tempo, sendo muito sincero, de alguma forma, quando a gente fala de prazo, é diferente. Mas tempo é algo que a gente pode mudar o nosso paradigma. Então, exemplo, o tempo é muito contínuo. Quando a gente olha para a questão do tempo e quer mudar a nossa realidade, passado, presente e futuro, comecem a avaliar o que é o tempo para você, comece a pesquisar sobre isso e comece a olhar, por exemplo, será que vale a pena eu planejar voltado para as estações do ano? Primavera, verão, outono, inverno? Será que fugiria um pouco desse modelo que tem sido ensinado para a gente sobre planejamento e começar a ter um tipo de planejamento mais voltado para questões que realmente são constantes e que tem mudanças características que prova para a gente que aquilo acontece naquele período? Porque tem princípios e tem também a questão, por exemplo, de valores, técnicas. Mas quando a gente volta para princípios, qual que é o princípio do tempo? O que realmente é o tempo nesse exato momento? O tempo realmente ele é finito ou ele é infinito? Então, é uma questão de reflexão, é algo que a gente pode mudar a forma como a gente encara o tempo, e eu confesso para vocês que, de toda a literatura que eu tenho lido aí sobre esse assunto, o método é fundamental, a ferramenta é fundamental, mas o que a gente tem na nossa mente sobre esses conceitos faz toda a diferença. Então, mais uma vez, agradecendo pela presença de todos, e até uma próxima oportunidade de a gente estar aqui novamente falando sobre esses nossos eventos.